Boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos aqui novamente, unidos para mais uma tarde de estudo. E antes de iniciarmos o nosso comentário, vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, rogamos, Pai, que possa nos abençoar em paz, em amor, em saúde, e ser conosco, Jesus, em todos os nossos caminhos. Te agradecemos por tudo e pedimos a tua permissão para iniciarmos a nossa tarefa na tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, o nosso tema hoje se refere ao Livro dos Espíritos, que diz justamente: é chegado o Consolador. Nós sabemos que o mundo espiritual sempre existiu, existe e sempre existirá. E que a nossa vida na matéria é apenas um meio e não um fim. Um meio para que possamos adquirir qualidades morais, desenvolver habilidades e também o nosso intelecto e inteligência. E o ser humano inserido nesse contexto, quando Deus cria cada espírito simples de sentimentos, ignorante de conhecimento, Ele nos ajuda colocando em nossa consciência, na consciência do Espírito, as suas leis, a sua centelha divina. E também nos presenteia com livre-arbítrio, para que não sejamos marionetes, mas que tenhamos o direito a escolher, né? Que toda a nossa conquista espiritual seja através do nosso próprio esforço e mérito. E à medida que o homem avança nessa sua trajetória, ele vai adquirindo conhecimento, inteligência, habilidades, e dentro dele cada vez mais fica forte esse sentimento do sagrado, de que há algo muito maior, muito superior a ele próprio. E com isso vai se estabelecendo uma relação com o divino. E tudo aquilo que o homem ainda não compreende, ele cria mitos, lendas, como uma maneira de tentar explicar justamente os fenômenos e o mundo o qual lhe cerca. E à medida que o homem avança nesse sentido, são criadas religiões, algumas cheias de vários deuses, como as religiões politeístas, e depois, mais de futuro, surge, através do povo hebreu, a religião que acredita no único Deus, que é superior a todos esses outros deuses criados em várias mitologias. E através de um dos seus maiores representantes, Moisés, que traz para nós a primeira grande revelação nesse sentido do sagrado, que são os 10 mandamentos, que são constituídos de leis morais, que são atemporais, que trazem definitivamente para a humanidade um roteiro a qual ela deve seguir, a fim de que possa evoluir e crescer espiritualmente. E depois desse tempo, vai sendo preparado a chegada para o advento daquele que seria e é até hoje a luz no mundo, que é o nosso amado Jesus, esse nosso irmão maior, que, como ele próprio disse, eu não vim destruir a lei, mas trazer novos conhecimentos. E esse conhecimento que ele trouxe para nós foi fundamentado no amor ao próximo, no ideal de serviço ao próximo, porque ele não escolheu a quem amar, a quem servir e a quem curar. Ele amou, serviu e curou todos aqueles que se aproximaram e quiseram desfrutar da sua companhia. Até mesmo aqueles que se consideravam seus inimigos, ele também perdoou e amou até o último instante. Quando na cruz ele disse: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então Jesus foi esse sol de amor, que trouxe para nós a grande consolação das suas misericórdias. E trouxe para nós também alguns ensinamentos de que o homem não iria até o Criador, até o Pai, se não nascesse de novo. Que deveríamos perdoar e amar os nossos inimigos. Que não deveríamos julgar o nosso próximo. E ele resumiu tudo isso
em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ainda aí ele falou para nós de que nem tudo ainda poderia ser dito, porque a humanidade ainda era imatura para entender, compreender determinados ensinamentos. E ele diz aos seus discípulos que haveria ainda uma terceira revelação que viria através do Espírito de verdade. E que iria dizer tudo aquilo que ele ainda não teria condições de nos ensinar, não por ele, mas pela nossa imaturidade espiritual. E depois que ele se vai, novamente o mundo se prepara para uma terceira revelação. E nesse meio tempo surgem almas abençoadas e iluminadas como a de Francisco de Assis, que no momento em que a humanidade tinha se afastado novamente daqueles princípios puros que Jesus trouxe para nós e mergulhava na corrupção, na indiferença, Francisco de Assis traz para nós novamente esses conceitos de amor ao próximo, de servir a todos sem distinção, do desapego à vida material e aos bens materiais. E ele consegue trazer luz, mas de uma maneira ainda pontual, assim como antes dele outros profetas, outros filósofos trouxeram, mas sempre de uma forma pontual e não de uma forma universal, como irá acontecer adiante, quando justamente, não por iniciativa humana, mas por iniciativa da espiritualidade, dos espíritos, começam a surgir fenômenos, das mesas girantes, onde essas mesas demonstravam possuir alguma inteligência, se comunicando, respondendo a perguntas. E tudo isso, a princípio, é encarado como diversão, de uma maneira frívola. E eis que nesse cenário surge alguém que havia sido preparado anteriormente na espiritualidade, justamente para que ele pudesse, ao contrário das outras pessoas que o rodeavam, da maioria dessas pessoas que viam aquilo como diversão, ele tomou para si como uma missão de investigar. Porque ao assistir a algumas reuniões, ele percebeu que por trás dos fenômenos havia uma inteligência e que ele gostaria então de entender. E depois ele recebe uma comunicação numa dessas reuniões de que ele era a pessoa escolhida, designada para justamente reunir todas as perguntas que fossem sendo feitas e as respostas que fossem chegando, porque ele investigasse, analisasse, comparasse e, por fim, viesse a publicar todo esse conteúdo, mas que isso fosse feito sob sigilo, para que ele não enfrentasse tanta oposição como, de qualquer forma, ele ainda acabou enfrentando. E eis que em 18 de abril de 1857, esse livro vem a público e causa as mais variadas reações, desde reações de incredulidade, de críticas, como também aquelas pessoas que absorvem essa novidade, todo aquele conteúdo que ali está, de uma forma muito positiva. E nós vamos ver isso quando Kardec presenteia um amigo seu, um teatrólogo, e ele fica encantado com o livro e ele diz o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês. Só um momento. É o livro mais interessante e instrutivo que já li. É impossível que não alcance enorme repercussão. Todas as questões de metafísica e moral estão até elucidadas da maneira mais satisfatória. Todos os grandes problemas foram resolvidos ali, inclusive aqueles que os mais ilustres filósofos não puderam resolver. É o livro da vida, é o guia da humanidade. Quem assim fala é esse amigo de Kardec chamado Victorien Sardou. Então vejam só como esse livro conseguiu impactar esse homem que, não conhecendo ainda as coisas
do espírito, da espiritualidade, ele consegue aprender e, como ele próprio diz, é um livro a ser seguido pela humanidade. Então aqui ele diz bem que o livro dos Espíritos ele possui um caráter universalista. Independentemente de qualquer religião, qualquer pessoa que o leia sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, vai conseguir encontrar nele as respostas que tanto afligem a humanidade. É como se a gente estivesse num quarto escuro e de repente uma luz fosse acesa e de repente a gente enxergasse a porta. Então agora eu sei aonde eu estou e para onde eu vou. E é isso que acontece quando a gente lê o Livro dos Espíritos e também os livros que a partir dele vieram formando a codificação. Traz para nós todo o conhecimento. Traz para nós a consolação de que a vida não termina com o fim do corpo, da matéria. Que a vida continua em sucessivas vidas de aprimoramento, de evolução. Que nós poderemos reencontrar os nossos entes queridos. Que tudo aquilo que a gente fez aqui na Terra de bom, que todo o nosso esforço em sermos pessoas melhores, em aprendermos, em nos instruirmos, em praticarmos o bem, tudo isso é levado em conta, como dizia o próprio Jesus, a cada um, segundo suas obras. Nós sabemos que a natureza não dá saltos e que essa evolução não se dá de uma hora para outra, mas que agora nós já temos o roteiro, o caminho pelo qual nós podemos seguir de uma forma firme e correta. Mesmo que faça parte do nosso aprendizado, errar, cair, mas nós sabemos sempre para que caminho devemos retornar. Que as nossas decisões hoje já não devem ser apenas do ponto de vista material. Que as nossas decisões a partir de hoje sejam tomadas visando o nosso bem material, mas sempre com um foco maior na vida espiritual. Havia um filósofo muito conhecido chamado Confúcio, um filósofo chinês, que embora a sua filosofia não fosse baseada na vida pós-morte, mas na vida material, no relacionamento que as pessoas deveriam ter uns com os outros de forma ética, mas ele ainda assim ele dizia que nós deveríamos viver de acordo com os decretos do céu, que esse era o nosso caminho. E que cada vez que a gente se desviava desse caminho, nós sofríamos as correções. Então ele já trazia para nós, mesmo muito antes de Cristo, essa ideia de causa e efeito. Que cada vez que nos afastamos desse caminho que nos conduz ao Criador, é quando adquirimos os nossos sofrimentos. E sofremos necessariamente, então, as correções. E ele nos conta uma história bem interessante, que de certa forma resume um pouco, né, esse código de ética que ele trouxe para a humanidade. Havia um mosteiro em que viviam ali alguns monges e o seu mestre. E era já um mosteiro muito antigo, que não passava por manutenção há muito tempo. E um dia um dos seus discípulos se aproxima dele e diz: mestre, parte do nosso mosteiro está caindo. O que devemos fazer? Porque não temos recursos para reformar. E lhe vem à mente uma ideia. Então ali ele viu a oportunidade de testar os seus discípulos e ver se eles realmente haviam aprendido tudo aquilo que ele já havia lhe ensinado. Então ele vira para os seus discípulos, que eram em torno de 10 aproximadamente, e diz: então vão até a aldeia mais próxima e pegue tudo que puderem, tudo que possam ajudar na reforma, mas é importante que ninguém, mas absolutamente ninguém, os veja, para não manchar a reputação do nosso mosteiro. E eles então concordam. Então saem para a aldeia, mas um deles fica. Então o mestre vai até ele e diz: e você, não vai junto com os outros para ajudar? Ele disse: não, não vou. Porque não importa se os outros não irão ver, mas eu estou vendo e essa conduta não é a correta. Pelo menos não foi isso que o Senhor nos ensinou. Então, como eu estou vendo, eu não vou praticar algo que está errado. Então, nessa pequena história,
resume justamente como deve ser a nossa conduta. Não importa que os outros não estejam vendo, mas nós estamos vendo. E como dizia o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Então é desse ponto de vista que o Livro dos Espíritos, ele é consolador, porque ele nos faz reflexionar que a nossa vida não é apenas material, que nós andamos lado a lado com a vida, com essa dimensão espiritual. Então que o nosso comportamento precisa e deve ser diferenciado, no sentido de procurarmos a cada dia sermos melhores. Sabemos que há toda uma pleiade de espíritos e de benfeitores que nos ajudam e que torcem, não é, pelo nosso aprimoramento moral. E que cada vez mais que nós avançamos neste caminho de evolução, nós adquirimos conhecimento e compreendemos que o nosso sofrimento é passageiro, que são justamente as correções do céu. E que nós podemos trilhar um caminho diferente. E que a nossa felicidade está intrinsecamente ligada ao nosso semelhante. Enquanto houver alguém que sofra, enquanto houver alguém doente, a nossa felicidade não será plena. Alguém que passe fome. Então a indiferença não pode mais fazer parte do nosso comportamento. Temos que ter aquela mudança de questionamento. Se antes a gente nos questionava da maneira que perguntávamos: de que maneira isso me serve? De que maneira essas pessoas podem me servir? Nós agora mudamos a nossa perspectiva, de que devemos perguntar de uma forma diferente. De que maneira eu posso servir ao meu semelhante? De que maneira eu posso servir à humanidade? Então veja que através desse conhecimento adquirido da doutrina espírita, a nossa perspectiva muda. Porque vem justamente para aquilo que Francisco de Assis, na sua prece, já nos convocava, já nos exortava a todos. Amar mais que sermos amados, consolar mais que sermos consolados, compreender mais que sermos compreendidos. Porque dessa forma é que renascemos para a vida eterna, para a vida do Espírito. E a vida do Espírito não está dissociada da matéria, que mesmo vivendo na matéria nós temos a condição de vivermos dessa forma, né? Servindo mais, amando mais, levando esperança, paz, consolação, porque sabemos que a nossa passagem aqui na Terra faz parte do nosso aprimoramento. Na realidade, as nossas encarnações são educandários, são escolas que nos preparam para uma vida, para um objetivo muito maior, que é a vida espiritual. Que os nossos afetos, as pessoas a quem amamos, tudo que aprendemos, vai ter uma serventia. Que não nos separaremos definitivamente. Que quando nos separamos através da matéria, mas em espírito estamos sempre ligados, em coração, em sentimento. E nós percebemos que isso é uma realidade quando alguém a quem amamos passa para a pátria espiritual. Porque o nosso amor, o nosso sentimento por essas pessoas, elas não deixam de existir. Muitas vezes até se tornam laços até muito mais profundos. Então é importante que nós hoje tenhamos essa consciência. Nós já não podemos dizer que não sabíamos e que não sabemos. Porque hoje foi trazido para nós, através de Allan Kardec e da espiritualidade, todo esse conhecimento, todos esses ensinamentos. Kardec foi justamente a ponte, o pontífice que trouxe para nós as verdades da realidade espiritual, do mundo, dessa dimensão espiritual. Isso nos consola, porque sabemos, a partir de agora, depois que adquirimos todo esse conhecimento, que somos almas imortais, direcionadas para a perfeição, para o amor de Deus, e que só conseguiremos isso juntos, uns com os outros. Porque, como Jesus dizia, amar ao próximo como a si mesmo. Então aí ele já estabelecia essa prerrogativa de que chegarmos até Deus, temos que chegar juntos.
nos amando, nos respeitando e trabalhando em conjunto, sempre com aquele senso de coletividade. Embora cada um tenha o seu tempo, cada um tenha a sua própria trajetória, mas é como diz na tradição oriental, é como se todos nós fôssemos contas de um colar. E que o fio que passa por nós é justamente a divindade. Todos temos uma mesma origem divina. E nós somos essas contas desse colar, dessa origem divina. E que todos marchamos e caminhamos, indubitavelmente, para o Criador. Então que possamos nos ajudar, que possamos olhar para o outro com um olhar de amor, de respeito, de entendimento, sem tantos julgamentos, principalmente no mundo de hoje, em que tudo é motivo de disenção. E hoje nós percebemos que fomos obrigados a parar, através dessa pandemia que está ocorrendo, para que dessa forma toda a humanidade perceba que estamos todos no mesmo barco, que necessitamos todos uns dos outros para conquistarmos a tão sonhada felicidade, a tão sonhada paz. E que essa paz, essa felicidade tem que começar dentro de nós, através das nossas ações, nossas pequenas ações do dia a dia, através da gentileza que podemos espalhar e da esperança que podemos espalhar pelo mundo, dos nossos pequenos gestos de afeto, para que um dia a gente tenha condições de fazer que a nossa segunda natureza seja realmente o amor, sempre, para com tudo e todos. Então, para encerrar o nosso comentário, nós vamos trazer aqui uma mensagem de Kardec, que está no livro de Bezerra de Menezes, que se chama justamente As Instruções de Kardec. Corridos os séculos, desenvolvido intelectualmente o espírito humano, Deus, da sua sabedoria, achou que era chegado o momento de convidar os homens à meditação do Evangelho, precioso livro de verdades divinas, até então ensombrado pela letra, devido à deficiência da inteligência humana para compreendê-lo em espírito. Por toda parte se faz luz. Revelou-se à humanidade o Consolador prometido, recebendo os povos, de acordo com seu preparo moral e intelectual, missões importantes, tendentes a acelerar a marcha triunfante da Boa Nova. Todos foram chamados. A nenhum recesso da terra deixou de apresentar-se o Consolador, em nome desse Deus de misericórdia, que não quer o extermínio dos ingratos, quer antes os ver regenerados dos desvarios da carne e dos instintos. Uni-vos, pois, pela fraternidade, salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda a parte, em verdadeiro consórcio com Cristo, que nos exorta, nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas e ao semelhante como a nós mesmos. Kardec. E assim sendo, meus irmãos, encerramos o nosso comentário, pedindo a Deus que cada um de nós, em nossos corações, possamos reflexionar e compreender que o Consolador foi chegado e que agora a nossa obrigação, o nosso dever é consolar o nosso semelhante. Muito obrigada, muita paz para todos, graças a Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Rosângela, estamos aqui para falar um pouco da mensagem consoladora do Cristo, para acalmar os nossos corações, para lembrar da assistência morável da espiritualidade amiga, na comemoração de um livro tão importante para todos nós espíritas e para aqueles que estão estudando, que têm curiosidade, porque é o livro dos Espíritos, né? Esse livro que nos fortalece, que faz a gente ter a fé raciocinada. Eu vou trazer uma mensagem, não é uma mensagem, é uma música de Tim e Vanessa, só que eu não vou cantar, é claro. Eu vou ler a letra dessa música, que é belíssima, depois podem pesquisar.
ela fala assim, essa música ela foi feita para o Livro dos Espíritos, o Tim, né? Ele fez essa música, é muito linda ele contando a inspiração para escrever essa música. E diz assim: como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que quer seguir os passos do Mestre com fé e razão consciente. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, eu sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Belíssima essa música e ela é muito emocionante. Ela faz com que a gente possa sentir o Livro dos Espíritos, esse livro que neste momento que a gente está passando, faz com que a gente possa raciocinar, pensar diante das dificuldades, os porquês, por que isso, por que essa pandemia, por que aconteceu tanta desencarne em tal país, por que, e aqui no Brasil, como é que vai ser? Faz com que a gente tenha fé, que a gente confie em Jesus, porque nós não estamos sós. É feita a musiquinha que diz, né? No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Então, por que a gente vai ficar preocupado, nervoso, agitado? E aí a gente vai percebendo que as pessoas estão se agitando, estão ficando nervosas, ficando apreensivas. Gente, vamos buscar Jesus para dentro de nós. Vamos buscar a mensagem consoladora dentro do Evangelho, dentro desse livro, dessas páginas, que faz com que o nosso coração encontre o amor verdadeiro, encontre a paz no espírito. É muito triste quando a gente vê até irmãos nossos que são ligados à nossa espíritos ou não, em desespero. Então, gente, vamos ter fé, vamos confiar, porque ninguém está só, não é? A gente precisa seguir verdadeiramente o que Jesus nos ensinava. Quando ele falava que meu reino não é deste mundo. Aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 1017, ele diz: em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim, a resposta. Assim, respondendo, o Cristo falava no sentido figurado. Quer dizer, Jesus falava no sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem, de onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas do mundo e ligados aos bens da terra não estão com eles. Ora, a mensagem está dizendo o que aqui pra gente? Para que a gente se desesperar? Vamos nutrir em nossos corações o amor? Vamos deixar que a mensagem consoladora do Cristo tome conta de nossos corações? E divulgar essa mensagem, levar para o nosso irmão, ao invés de utilizar o meio de comunicação para criticar, para amedrontar,
para afrontar, levar mensagem consoladora, mensagem que constrói. Hoje o Jefa construiu essa ponte, essa ligação entre a gente. Hoje, graças a Deus, o Jefa mais do que nunca está dentro de casa, está dentro das nossas casas. Francisco está se fazendo presente sempre em nossas casas, mas agora está mais constante. Basta que a gente dê essa oportunidade, que a gente sintonize os nossos meios de comunicação com os bons sinais, com as boas mensagens, as mensagens consoladoras, a mensagem que faz com que os nossos corações continuem na fé, acreditando no maior. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o corpo físico, com as dores do corpo físico. Acreditamos que o momento que nós estamos passando não é mais aquela época dos cristãos, né, quando iam ser torturados. Não, hoje o momento é outro. Hoje é outra situação para todos nós cristãos. Hoje é vencer em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, as chagas da humanidade, que nos afasta do nosso Pai, que nos afasta de Jesus, que nos afasta da espiritualidade, dos irmãos amigos que estão nos ajudando constantemente. Mas, infelizmente, muitos de nós não deixamos que esses irmãos trabalhem nos ajudando. Nós nos preocupamos tanto com o pão de cada dia. Só que a gente não se preocupa com cada dia. A gente se preocupa para todos os dias, para o futuro. Por que a gente vai se preocupar com o futuro? Vamos pensar no agora. O que é que eu estou fazendo de bem agora? O que é que eu estou fazendo para ajudar o meu irmão agora? Ah, Rosângela, eu não tenho como fazer porque eu agora nem estou trabalhando, não tenho pão, não tenho isso, minha situação está difícil. Será? Será que a gente não tem como ajudar? Será que a gente não pode ler um evangelho? Hoje pela manhã, assistindo um jornal, teve uma reportagem que me chamou muito a atenção. E aquilo me tocou demais, porque eu vi um senhor que ele era, não sei se era servente, era um pedreiro, alguém ligado a esse trabalho. E ele estava meio que angustiado, sabe? Você sentir nos olhos a angústia do ser perdido. E o repórter perguntou a ele: você conseguiu fazer o seu cadastro? Ele: não. Me disseram que era para ir na internet, me disseram... Bem, enfim, a gente sente ali naquele olhar de uma pessoa simples. Eu estou falando de simplicidade, porque humildade é além. Simples. E ele perdido, preocupado porque estava sem trabalhar, claro, mas não tinha alguma coisa para levar para casa, para comer, para levar os seus filhos. Porque a mensagem dele era: eu não tenho, eu estou com as mãos vazias. Mas é muito bonito, porque naquele mesmo instante que aquela mensagem saiu ali, um outro senhor, que você vê que também tinha uma situação semelhante, né? Semelhante, eu digo assim, nos parâmetros, porque daí onde a gente vê, veio com a bolsa, com alguns alimentos e entregou àquele senhor. Que lição! Como é belo! Como a gente vê que existem pessoas assim. E ele, na hora, o que foi que ele fez? Ele pegou aquele alimento que estava ali e distribuiu com os outros que estavam na fila. O repórter disse, estranhou. O repórter disse: o senhor vai? Vou, porque eles também estão precisando. Chegou mais doação, ele foi distribuindo também. Quer dizer, aquele senhor, ele não pensou só nele, ele pensou no coletivo. Isso me recordou as campanhas, a campanha do quilo, as ajudas que a gente pode dar ao Jefa,
né? Que tem tantas famílias que o Jefa ajuda, né? As tantas vozinhas, ao lar de Clara. E ali a gente percebe que a preocupação dele não era só ele, era o outro também, era o coletivo. Percebem como é importante esse momento que nós estamos passando? O quanto nós estamos voltados agora para o que é importante? A caridade, ao amor, a olhar o próximo. Isso é o que verdadeiramente importa. Ele não estava preocupado só com os bens. Ele nem tinha... O que é bonito, é a simplicidade, é que, por exemplo, o bem maior que ele está recebendo não é o da terra, é o dos céus. E era o que Jesus fala aí, meu reino não é deste mundo. E a gente vê que o mundo está nesse emaranhado tão mesclado, de tanta gente fazendo bem, de tanto crescimento do amor, que de contrapartida, de um outro lado, a gente vê um outro vídeo de uma brincadeira irresponsável, triste, lamentável, porque nós temos que ter compaixão por essas pessoas também, né? Que ainda tem infelizmente, essa maneira de pensar. Que chamam um jovem oferecendo um dinheiro e na hora que oferece o dinheiro, tira uma brincadeira de mau gosto, humilhando, né? Veja o mal ali agindo. Para também, quando se descobriu que aquele jovem era um usuário de droga, ele era um viciado, né? Doente, ele era doente, humilhado. Nessa divulgação desse vídeo, aparece um espírito do bem, uma pessoa ali do bem que viu aquela situação, ficou indignada, porque é de se ficar indignada, porque ainda existe pessoas com essa mentalidade, é muito triste, infelizmente. Mas esse outro, veja como o bem, o mal, né, ainda é necessário, porque vai corrigir o próprio mal, e o bem, não vou dizer assim, se aproveita, mas favorece ao bem a agir, porque o coração de uma outra pessoa foi tocado, e na mesma hora levou aquele jovem para uma clínica para ser tratado, e ainda falou, não é o momento dele receber doação agora, porque se ele receber, ele não vai saber fazer, a gente, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Vamos cuidar logo dele. Certo, correto. Veja o bem em ação, o bem. Hoje a gente fica vendo o mal, não, mas o bem por trás de tudo isso está funcionando, porque nosso planeta está passando por essa fase, por essa mudança, né? Caminhando para o mundo de regeneração, que não é o mundo de regeneração, o mundo da felicidade, não. É um mundo onde vai ter menos dor, vai ter mais aprendizado, mais resignação no espírito. Que é disso que nós estamos precisando, de resignação, de ter contato maior com a espiritualidade, de nos libertar do homem velho, de alimentar o nosso espírito. Como Jesus disse, nem só de pão vive o homem, que a gente possa alimentar o nosso espírito com as mensagens consoladoras, uma boa leitura, uma boa música, uma palestra, dentro de casa, deixar um ambiente salutar, sem medo. Por que a gente vai ter medo? Se Deus é nosso Pai e nos fornece tudo o que há de melhor nessa vida. É lamentável quando a gente escuta as pessoas assim, eu estou agoniada porque eu estou presa, estou em casa, eu não consigo sair. Desculpa. É uma oportunidade que nós estamos tendo de voltar um pouco para dentro de nós, de olhar para os nossos filhos, de olhar para os nossos cônjuges, de olhar para os nossos familiares e daí virar num todo, da gente dar mais atenção.
Percebe como o mundo antes estava tão voltado ao material, né? Só o material de ter, possuir, de conseguir, e pouco se fazia para esse crescimento moral em si, dessa desamarrar, de tirar as coisas pesadas que nos prende tanto à matéria. Porque eu pergunto, né? A pergunta que não quer calar. E se a gente desencarnar hoje, amanhã, nós estamos preparados? Será que nós estamos preparando o nosso espírito? Será que nós estamos ligados com o Evangelho de Jesus, vivenciando o ensinamento dele? Nessa mensagem de Palavras de Vida Eterna, que Emmanuel narra para a gente, diz assim: no convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desavorados e abatidos, a fixar emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentasse espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas, da própria vida íntima, empregando 1000 frases torturosas e contundentes num apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças do passado, com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou ao arquivo do passado. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos do passado, como quem se compraz ao clima do esgoto. Com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação no campo do espírito. Se antigas dores e problemas superados te volta à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque, efetivamente, quando nossa vida está em Jesus, tudo em nós se faz novo. A pergunta é: estamos em Jesus? O que eu estou fazendo hoje para mim e para aqueles que convivem comigo? Qual é o pensamento que eu estou emitindo para o universo? Eu tenho aqui em casa, a gente está fazendo todos os dias a leitura do Evangelho. A gente lê o livro Palavras de Vida Eterna, a gente lê o Evangelho, faz a prece de Cáritas. A gente vem cuidando desse ambiente e é muito bom, é muito gratificante. É tão bom, eu não sei nem como falar isso para vocês, por isso que eu estou dizendo, façam em casa. Façam que vocês vão ter um contato maior com a espiritualidade. Vai sentir o quanto Dr. Bezerra está trabalhando, nos auxiliando, quanto Jesus, Ismael e a falange de espíritos que estão trabalhando
para o nosso planeta, né? Para esse mundo se reerguer nas leis morais do Cristo, para que a gente possa caminhar confiantes, de cabeça erguida, confiando no amor de Deus, nosso Pai, que disse que o pão não falta. Não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o pão de uma forma vai chegar à nossa mesa. O alimento da alma sempre chega, é aonde a gente deve alimentar. Assim a gente convida para encerrar esse nosso momento com uma prece, lembrando da casinha de Assis, lembrando do amor sublime. A casinha de Assis está sempre junto a nós. Nós que somos evangelizadores, o DIGE, vem fazendo um trabalho tão lindo, levando a mensagem de Jesus para nossos evangelizandos, não é? A gente fica tão contente quando percebe a família ali envolvida naquele trabalho. É muito bom, é muito gratificante. Deixa que Jesus faça morada em teu coração, em nossos corações. Buscando agora a casa de Francisco, buscando o amor sublime de Deus nosso Pai. Mãos divinas de proteção. Jesus, mestre, irmão, nos abençoa, ilumina os nossos pensamentos, ilumina aqueles que sofrem. Obrigada, Francisco, pelo teu olhar doce que nos ampara, que nos faz confiar sempre na grandeza do amor de nosso Pai. Ampara todos os profissionais que estão trabalhando para cuidar daqueles que necessitam. Que todos os seus familiares também sejam amparados. Que todos os nossos familiares sejam amparados. Confiantes no teu amor, confiantes na tua luz. Assim nós te agradecemos, meu Senhor. Graças a Deus.